E aí pessoal, tudo bem? Vamos para o Novo Testamento. Nós estamos entrando no Novo Testamento hoje, graças a Deus por isso. Então prepare-se que logo eu vou lançar a aula bônus, que é a aula sobre o cronograma, entendendo cronograma lendo o Novo Testamento em 3 meses. Então logo eu vou enviar para você, certo? Então preste atenção nessa aula, é uma aula bem simples e rápida, ok? Mas de muita importância, certo? Então vamos compreender o Novo Testamento? Tá afim? Vem comigo então, vamos lá. A estrutura do Novo Testamento. Lembra que eu falei que o Velho Testamento tinha uma estrutura, dividida em 4 grupos? Lá nas primeiras aulas, o Novo Testamento também tem uma estrutura, tá bom? Eu quero que você entenda essa estrutura agora. O Novo Testamento tem 27 livros e também são classificados em 4 grupos conforme o assunto que abordam. 4 livros nós chamamos de evangelhos. O que quer dizer evangelho? Quer dizer boas notícias, boas novas. Então os 4 evangelhos, eles falam das boas novas. O que são as boas novas? Que Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, nos livrou dos nossos pecados e nos devolveu o reino de Deus. Essas são as boas novas. E nos 4 evangelhos, são livros biográficos. Então é o livro que conta a história de Jesus desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Esses livros são Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Um livro é histórico, que é Atos dos Apóstolos. Esse livro vai contar como aconteceu a propagação do Evangelho, o crescimento da igreja. Cristo morreu, ressuscitou, passou 40 dias ainda na terra, falando com os apóstolos e os discípulos sobre o reino de Deus. Depois ele sobe aos céus. E quando ele vai subir aos céus, ele fala: ide e pregai o evangelho a todo mundo. E o livro de Atos conta como esse pregar o evangelho a todo mundo aconteceu. E conta a história da propagação e o início da igreja, dando ênfase na história de Paulo e de Pedro, que você vai conhecer mais à frente. Nesse livro de Atos, o Paulo, Pedro e diversos outros discípulos, eles viajam de uma cidade a outra pregando o evangelho. Então eles fazem o quê? Vão a uma cidade, vamos dar um exemplo, Éfeso, eles passam um tempo ali, pregam o evangelho, eles criam um grupo, eles levantam uma igreja ali, deixam um povo ali com uma liderança e partem para outra igreja, para outra cidade, construir outra igreja. E esse era o trabalho dos apóstolos, construir fundamentos para que outros continuassem dando andamento nisso, enquanto eles ficavam focados na pregação do evangelho por todo o mundo. Quando ele saía de Éfeso, vamos dar um exemplo, Paulo saía de Éfeso e ia para outra igreja. Enquanto ele estava pregando o evangelho lá, ele sabia de notícias que aquela igreja estava cometendo alguns erros. Como não tinha o WhatsApp na época, o que Paulo fazia? Escrevia uma carta e enviava para essa igreja para dar-lhes alimento espiritual, correção, exortação e ensino. Então é uma carta, é a mesma coisa de você hoje mandar o WhatsApp para o seu amigo. Não é assim que vive a vida de um cidadão do reino, você não deve fazer isso, isso é contra a palavra de Deus, a palavra de Deus é magnífica, você tem que se alimentar, então você está dando conselhos ali. Isso eram as cartas, que se tornaram livros da Bíblia, chamado também de epístolas, tá? Epístolas e cartas, nomes mais simples, cartas. Então cartas que Paulo enviava à igreja de Éfeso, que chamava a carta dos Efésios, ou cartas que Paulo enviava para uma pessoa específica, como Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. São a primeira carta e a segunda carta que Paulo enviou para Timóteo. Ou Pedro também, que escreveu cartas à igreja. Então essas cartas se tornaram livros. Por quê? Porque eram cartas divinamente inspiradas. Então, através da mensagem que eles pregavam ali, essa mensagem poderia ser para todo mundo
e fizeram parte da palavra de Deus. E um livro de revelação. Que livro é esse de revelação? É Apocalipse, ok? Que quer dizer revelação. É onde o apóstolo João recebe, ele está na ilha de Patmos e de repente ele é arrebatado no espírito. E ele começa a ter visões aonde Deus, com diversas visões, mostra para ele o que acontecerá no fim do mundo. Então, no Apocalipse já tem o que vai acontecer num futuro que nós nem participamos ainda. Isso é maravilhoso. O que eu quero que você entenda é que Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Repita isso. Jesus é a palavra de Deus. No Velho Testamento que nós já estudamos, é a preparação para a vinda dele. No Novo Testamento, passamos por 4 partes. Os evangelhos e a manifestação. O Velho Testamento preparou para o que vai acontecer no evangelho, nos 4 evangelhos, que é a manifestação, a vida de Cristo na terra. Atos é quando Cristo ascende e as pessoas vão começar a propagar o evangelho pregado por Cristo. As cartas é a explanação. Tudo o que Cristo ensinou para os apóstolos em particular, eles ensinavam à igreja através de cartas. E Apocalipse é a consumação, onde tudo vai se findar, que virá a segunda vinda de Cristo. Cristo veio a primeira vez à Terra e ele virá a última, a segunda, que será para julgar as nações e recompensar cada um conforme as suas obras, entendeu? Os 4 evangelhos, como eu falei, eles falam da vida de Cristo. A base, a ênfase total são os 4 evangelhos, eles falam da vinda de Cristo. Aí, Atos dos Apóstolos, Cristo sobe aos céus e os discípulos propagam aquilo que aprenderam nos 4 evangelhos. Os discípulos aprenderam com a vida de Cristo, andando com ele por 3 anos e meio, ok? As cartas são os discípulos pregando e ensinando tudo o que aprenderam de Cristo nesses 3 anos e meio. E a Apocalipse é a revelação da segunda vinda de Cristo no final dos tempos, quando Cristo virá para julgar as nações e dar fim àqueles que vivem no pecado e dar vida eterna àqueles que vivem justamente, certo? O que você vai pesquisar? O que é plenitude do tempo? Plenitude do tempo. A Bíblia fala que Cristo veio à Terra na plenitude do tempo. Agora, o que é essa plenitude do tempo? Então você vai colocar lá no Google, o que é plenitude do tempo? Por que Cristo veio na plenitude do tempo? O que seria essa plenitude do tempo? E a tarefa, começar a ler a Bíblia pelo livro de João. Nas próximas aulas você vai entender por que o livro de João. Mas primeiro, comece a ler pelo livro de João. E logo eu coloco a aula bônus, cronograma do Novo Testamento em 3 meses. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Deus abençoe você.